Fala, amigo concurseiro, amiga concurseira, tudo beleza por aí? Professor Cleverton Cunha na área para o nosso projeto, dar continuidade ao nosso projeto Vamos Invadir o INSS. Bora lá buscar essa aprovação? Hoje eu trago para ti aqui dentro do direito administrativo itens, questões sobre atos administrativos. Esse tópico que é um tópico extremamente presente, um tópico praticamente dentro ali da tua prova, em qualquer prova em que ele esteja presente. Então vamos lá? Vamos comentar aqui e dar algumas dicas sobre atos administrativos. Olha só, a primeira questão de hoje diz: a respeito dos atos administrativos e do controle da administração, julgue o seguinte item. E, na verdade, mistura um pouquinho os dois pontos, mas direcionado especificamente a atos, A emissão de certidão pela administração pública é exemplo de ato enunciativo que não se sujeita à revogação, ainda que considerados os critérios de conveniência e oportunidade. Uma certidão, como ele está dizendo aqui, gente, é de fato o que a gente chama de ato enunciativo. O que é um ato enunciativo? É aquele ato que só faz um registro de alguma coisa que ocorreu, ou emite uma opinião, como é o caso de um parecer, sem estar comprometendo a administração pública, sem de fato trazer uma manifestação ou um efeito jurídico imediato. É um simples registro. A certidão é isso. Eu posso ir até um tribunal hoje, por exemplo, pela internet, emitir uma certidão negativa de antecedentes criminais. Eu posso usá-la para algum fim ou eu posso guardá-la simplesmente só para verificar se não tem nenhuma condenação registrada lá. Tá, gente? E aí ele está dizendo aqui o seguinte, que essa emissão da certidão, ela não se sujeita à revogação. O que é revogação? Revogar é quando você desfaz algo que é inconveniente, como ele está dizendo aqui, Você desfaz o ato pelos critérios de conveniência e oportunidade. Esses critérios de conveniência e oportunidade você chama de mérito. É o mérito administrativo, Então, esse mérito administrativo é analisar se aquele ato ele é útil, se ele não é mais útil, se ele é condizente com a oportunidade ou se não é. Só, gente, que a gente não pode fazer esse tipo de análise quando a gente está falando de um ato enunciativo. Imagina só, revogar a certidão de nascimento de uma pessoa. Porque o fulano de tal é muito inconveniente, eu preferia que ele não tivesse nascido. De fato, muita gente, se a gente pudesse, revogaria desde o nascimento. Mas a criatura nasceu, então não tem jeito. Se ele nasceu, está registrado, eu não posso, por uma questão de conveniência, desfazer aquele registro, tá, gente? Então, correto o que ele está dizendo aqui, Realmente, atos enunciativos não se sujeitam à chamada revogação. Só para a gente aprofundar um pouquinho, essa revogação, gente, ela se refere ao desfazimento de um ato válido, ou seja, ele está dentro das normas, Ele é um ato discricionário, porque a gente só revoga ato discricionário, o ato que contém mérito, O ato que a gente pode analisar critérios de conveniência e oportunidade. E eficaz, porque a gente só revoga ato que está gerando efeito. Como é que eu vou revogar, por exemplo, as tuas férias do ano passado, Se tu já tiraste as férias, tu já gozaste as férias. Não tem como, Então, o ato para ser revogado tem que ser válido, tem que ser discricionário e tem que ser eficaz. E aí a gente desfaz esse ato por uma questão de mérito, como eu estava dizendo há pouco, oportunidade e conveniência. E não menos importante, os efeitos ex nunc, os efeitos não retroativos desse desfazimento, tá, gente? Aí por que efeito não retroativo? Porque o ato é válido. E sendo o ato válido, eu não posso desfazer os efeitos que ele gerou. Ok? Então, se eu tinha um ato válido que gerou alguns efeitos, eu tenho que respeitar os direitos adquiridos que foram adquiridos por conta do ato que estava em vigor. Então, eu revogo de hoje para frente. Eu não revogo para trás. Por exemplo, se eu te coloquei para trabalhar durante 15 dias fazendo serviço extraordinário, hora extra. Mas, passados 10 dias, a gente venceu aquele serviço que gerou a necessidade de trabalhar mais. Eu posso revogar hoje os 5 dias restantes. Claro que os 10 dias que você trabalhou fazendo hora extra, você vai receber. Então, a revogação é daqui em diante. Ex nunc, é para frente. Nunc N de não, ela não retroage. Ela respeita o que aconteceu antes da revogação. Aí, gente, tem algumas situações em que não é cabível a revogação, Como no primeiro caso que a gente vê na nossa questão, os atos enunciativos, que ato enunciativo só faz registro, eu não posso apagar o passado, Ato consumado, que é aquele ato que ele já gerou os efeitos que tinha para gerar.
como as tuas férias do ano passado, que eu não tenho como revogar, né? Os atos vinculados, por que eu não posso revogar um ato vinculado? Porque ele não tem mérito. O que é um ato vinculado? O contrário do ato discricionário, que é aquele ato que eu tenho um grau de liberdade, no ato vinculado, gente, a gente não tem mérito, a gente não tem liberdade nenhuma. Por exemplo, uma coisa é eu te dar uma autorização, que é um ato discricionário, tá? Para que tu faças uma determinada atividade. Por exemplo, te dei uma autorização para vender refrigerante na praça num evento. Aí o evento foi cancelado, eu revogo a tua autorização. Outra coisa é se eu te dei uma licença, por exemplo, uma licença para dirigir, tua carteira de habilitação, que é um ato vinculado. Basta eu ter os requisitos que a lei estabelece, que eu tenho direito a ser licenciado. A administração não pode revogar a tua licença porque ela acha que tem muita gente dirigindo já, por exemplo. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ato vinculado não tem mérito, então não dá para a gente analisar oportunidade e conveniência dele. Aí não dá para a gente também revogar os atos inválidos, porque o ato inválido ele é anulado, ele não é revogado, né? O ato inválido é o ato que tem um vício, um defeito, então ele tem que ser anulado e não revogado. E não dá também para a gente desfazer, revogar, ato que fez parte de procedimento administrativo. Por exemplo, gente, é um concurso público. Aí eu coloquei uma disciplina lá, um tópico, por exemplo, licitação no direito administrativo. As pessoas já até fizeram a prova. Dá para a gente revogar essa parte do edital e tirar o tópico da licitação, se a prova já foi feita? Ah, mas o concurso está em andamento, ou seja, o procedimento continua em andamento. Mas esse ato que eu poderia ter modificado ficou para trás. Não dá mais para mexer. Tá, gente? E não dá para mexer também nos atos que geraram direitos adquiridos. Certo? Então, digamos o seguinte, a pessoa tinha 22 anos quando ficou viúvo, recebeu uma pensão do cônjuge pelo resto da vida. Veio a lei e disse assim, olha, agora para receber uma pensão vitalícia é só a partir de 44 anos. Né? Mas e aí aquela pessoa que recebeu com 22 anos? Eu não vou mexer, eu não vou revogar a pensão da pessoa. Tá? Gerou direito adquirido, eu não posso mexer. Ok? Então, a revogação, ela tem limitações em relação a certos tipos de atos. E olha só, gente, nós temos aqui um projeto, um produto, né, para você, direcionado, para garantir essa aprovação. 1000 questões do Sebrasp, direcionadas para o técnico de seguro social, tá? O valor é de R$ 89,00, parcelado, facilitado o pagamento lá no site, e você vai ter acesso ao caderno em PDF com as questões, mais as resoluções em vídeo dessas questões. Então, corre lá todas as disciplinas, tá, gente? www.lojadoconcurseiro.com.br e adquire também esse teu produto das questões, 1000 questões do Sebrasp. Beleza? Vamos corrigir mais uma questão aqui. A segunda que diz assim, a respeito dos atos e do controle da administração, julgo o item seguinte. A imperatividade do ato administrativo, também conhecida como poder extroverso da administração, é o atributo que diz respeito à imediata realização do objeto do ato, independentemente do crivo judicial. O que ele está dizendo aqui, gente, é que a imperatividade... O que é imperatividade? É um dos atributos, né, do ato administrativo. O que é atributo? Característica. Como o ato administrativo ele é um ato jurídico regido pelo direito público, ele tem características especiais, né, específicas do direito público. Então, a imperatividade, gente, é o atributo que diz o seguinte, a administração pode impor obrigação, independente das pessoas concordarem. A administração pode colocar uma placa e dizer assim, olha, aqui nessa via só se transita no máximo a 40 km por hora. Por mais que eu não concorde com isso, eu tenho que obedecer, tenho que cumprir, senão eu vou ser multado, né? Então, a imperatividade é o poder extroverso, né, que o Estado tem, traz essa imperatividade. É o poder de impor obrigações às pessoas, independente das pessoas concordarem ou não. Até aqui tudo bem, gente. Mas olha o que ele diz no final. É o atributo que diz respeito à imediata realização do objeto, independentemente do crivo judicial. Gente, se eu estou falando que a administração age independentemente do judiciário, eu estou me referindo a um outro atributo chamado autoexecutoriedade, tá? É a autoexecutoriedade que diz respeito a não precisar passar pelo crivo judicial.
Auto-executável, ou seja, a administração faz ela mesma. Então, a administração, por exemplo, assina uma ordem de serviço e manda interditar lá, fazer uma fiscalização e interditar o estabelecimento. Ela não precisa de uma ordem do juiz para interditar o estabelecimento. Tá? Então, agir independente de crivo judicial tem a ver com auto-executoriedade, não com imperatividade. E esse agir sem o judiciário não significa dizer que o ato depois não possa ser revisto pelo judiciário, tá, gente? Ele pode, problema nenhum. Só que a administração age independentemente de ordem judicial. Então, está errado. Isso aqui não é imperatividade. O que ele está descrevendo no final, agir sem o crivo judicial, é a auto-executoriedade, tá? Olha a diferença. A imperatividade é o atributo que permite impor obrigações, independente das pessoas concordarem com isso, e a auto-executoriedade é o atributo que permite à administração colocar em prática os atos sem necessidade de intervenção judicial, que ele chamou aqui de crivo judicial, né? Então, são atributos diferentes, tá, pessoal? Então, é isso. E olha, antes de eu me despedir, temos aí mais um produto para o técnico do Seguro Social, para garantir essa aprovação. Nós temos aqui o produto apenas R$ 49,00, 2 simulados mais a revisão final online. Como é que é essa revisão, Cleverton? É uma revisão de 1 semana e meia, 2 semanas antes da prova, em que a gente fica trabalhando com vocês e corrigindo questões direcionadas para a gente poder fazer aquele apanhado geral da matéria no final, tá? Então, quem tem interesse, não quer adquirir o curso online completo, mas tem esses produtos aqui separados de acordo com o teu perfil. Então, vai lá no www.lojadoconcurseiro.com.br e adquire os produtos que vão garantir a tua aprovação. Beleza, gente? Me despedindo por aqui, mas daqui a pouco eu volto com mais dicas, tá certo? Vamos continuar junto aí nesse projeto, vamos invadir o INSS. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.